Vamos agradecer ao Senhor por mais um culto que Ele nos permitiu prestar a Ele. Agradecer ao Senhor pela semana de bênçãos que Ele nos concedeu. Feche seus olhos. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem estado conosco, Deus. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da nossa igreja, o Senhor cuidou dessa semana que nós tivemos. Senhor, obrigado, Deus, pela oportunidade de nos reunirmos aqui como igreja para exaltar e engrandecer o nome do Senhor, Deus. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, o culto que prestamos ao Senhor neste momento, Deus. Que o Senhor se faça presente desde agora, ó Deus, para sempre em nossos corações, e recebendo, ó Deus, toda a honra que prestamos ao Senhor. Obrigado, Deus, por tudo, por esse privilégio de estarmos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido você que se coloque de pé, nós vamos louvar o nome do Senhor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou.
chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Glória a Deus. Durante o próximo cântico, os irmãos têm a oportunidade de estarem ofertando, trazendo seus dízimos e também contribuindo para a obra missionária. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não para, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. E tem justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não para, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte maravilhosa graça, teu amor que não para, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Cantamos, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Glória a Deus. Senhor, obrigado, Deus. Obrigada pela oportunidade de sermos dizimistas, ofertantes, devolver aquilo que já é do Senhor, Deus. Obrigado porque o Senhor tem cuidado do nosso trabalho, tem cuidado do nosso sustento. O Senhor não tem deixado nada faltar, Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de contribuir com os nossos irmãos missionários que estão no campo. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um deles, Senhor. Que o Senhor preserve, continue cuidando da família de cada um.
Continue cuidando, ó Deus, da saúde, dos recursos da vida de cada um dos missionários. Senhor, que o Senhor continue a sustentar a obra dessa igreja também, ó Deus, nessa localidade. Obrigado porque o Senhor é o sustento, ó Deus, do reino do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigada pela maravilhosa graça do Senhor sobre as nossas vidas também. Nós te agradecemos, ó Deus. Nós somos gratos porque nós só estamos aqui pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor. Porque digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que venceu a morte para que nós estivéssemos aqui nessa manhã. Obrigado por isso, Deus. Obrigado pelo privilégio de sermos filhos amados do Senhor. Obrigado pela oportunidade, ó Deus, de adorarmos ao Senhor, que é um Deus tão grande e soberano, Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Nós te agradecemos, levantamos o teu trono, te agradecemos pela oportunidade de louvar o nome do Senhor através dos cânticos também, Deus. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Graça e paz, meus irmãos. É bom poder estarmos aqui, né? É bom poder ter esse momento, né? Para a gente cultuar ao Senhor na beleza da sua santidade. Muito bom ser recebido também na sua casa, você que nos recebe aí. Quero convidar os irmãos a uma leitura bíblica que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículos de 28 a 33. Lucas 17, de 28 a 33. Diz assim, ó. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas nos dias que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, salvá-la-á. Vamos orar, né? Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela maravilhosa graça que nos alcançou. E nós pedimos que o Senhor, Deus, na tua infinita bondade e misericórdia, possa colocar nos nossos corações a tua palavra, agora que será explanada. Abra, Deus, o nosso entendimento, abra um canal de oração para o teu servo. Usa a minha vida e a vida do Rui como instrumento, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Os fariseus cercaram Jesus, aqui nesse contexto, para procurar saber dele quando viria o reino de Deus. Se você é o Messias, estão dizendo que você é o Messias, você está falando que você é o Filho do Homem, que há um reino de Deus a ser estabelecido, quando virá? Eles compreendiam o reino de Deus como uma coisa que não fosse fora da terra, mas uma coisa na terra. Era um reino governado por Deus através da figura do seu ungido, do seu servo, como diz lá em Isaías, né, o servo sofredor, que ia ser o vassalo, o servo da parte de Deus, que seria o governador de um reino terreno. Então era assim que o povo acreditava que haveria de acontecer. É por isso que Jesus vai falar para Pilatos o seguinte: meu reino não é deste mundo. Porque havia essa ideia de que quando o Messias chegasse, quando o enviado de Deus chegasse, ele estabeleceria o reino de Deus na terra. Então ele está falando sobre coisas, ele vai falar aqui ao longo do texto que a gente está lendo, coisas distintas: reino de Deus e volta de Jesus. Então ele vai dizer que Jesus vai explicar para eles que o reino de Deus não pode ser uma coisa observável, palpável e provável, no sentido de, você não coloca no laboratório o reino de Deus para identificar o reino de Deus. Não vai ser um estabelecimento de uma política nacional, reformulação nacional, como vocês estão imaginando. Ele chega a dizer assim: o reino de Deus já está. Ele já está acontecendo. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o comando de Deus, é a voz ativa de Deus no sentido de liderança sobre a vida das pessoas que se sujeitam ao reino de Deus.
Então, quando ele fala assim, o reino de Deus está entre vós, ou quando ele diz o reino de Deus está dentro de vós, ele quer dizer o seguinte: a todos quantos se submetem a Deus, aos mandamentos de Deus, o Espírito Santo entrando na vida dele, ali está estabelecido o reino. Então, o reino de Deus ele não tem uma extensão territorial, não é uma questão geográfica, é uma questão espiritual. É uma questão do domínio de Deus sobre o coração dos homens. É a medida em que a bestialidade humana é contida pelo poder do Espírito Santo na vida das pessoas. Está claro? Tudo bem até aqui? Está tudo bem? Preciso saber, eu tenho que ter esse feedback aí. Então, o reino de Deus, que eles queriam entender, que a gente precisa entender também, ele não está relacionado a uma questão geográfica, não está relacionado a um dia, algum país ter um presidente crente, ter um governador crente, ter um rei crente, e a partir dali o reino de Deus será estabelecido. Não tem nada a ver com isso. Uma coisa é a polis. Lembra que eu falei semana passada sobre a polis? Uma coisa é a questão política. O que é político? É relacionado aos povos, a organização popular, polis. É uma linguagem, então, daí vem a palavra polícia, vem a palavra política, tem a ver sobre a organização dos povos. Uma coisa é isso, questão social. Quando você pega um mapa e fala assim, o Brasil político, não está falando sobre as pessoas políticas, está falando sobre a organização populacional, como que ela se distribui. Uma coisa é isso, e Jesus falou, não é isso, o reino de Deus não tem nada a ver com isso. O reino de Deus é o governo de Deus no coração das pessoas. Até aí, tudo bem. A partir dali, depois que Jesus deixa isso muito claro, eu acho que ficou claro para eles, espero que tenha ficado claro para a gente também, ele começa a falar sobre a volta dele, ele fala sobre a parousia. Aí ele fala sobre o estabelecimento do reino de Deus fora deste mundo. Aí ele começa a falar sobre isso. Agora nós vamos tocar em alguns pontos sensíveis, eu vou até molhar a palavra aqui. Nós vamos tocar alguns pontos sensíveis. Bom, vamos lá. Jesus está falando sobre o tempo do fim. Isso aqui também é uma mensagem profética que Jesus está usando aqui. Ele começa dizendo o seguinte. Versículo 28 que nós lemos, né? O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam. Quando ele fala o mesmo aconteceu nos dias de Ló, nos versículos anteriores ele fala assim, ó, será como a minha vinda, a vinda do Filho do Homem, será como nos dias de Noé. E depois ele fala, será como nos dias de Ló. Ele cita dois momentos em que o mundo entrou em juízo. O juízo dos dias de Noé, quando o mundo teve que ser destruído e refeito. E ele fala sobre um juízo que aconteceu em Sodoma e Gomorra, quando da saída de Ló. Então ele fala, vai ser assim. O estabelecimento do reino, ele vai ser precedido por um juízo. O estabelecimento do reino, que vocês estão interessados em saber, a volta de Jesus, a minha volta, a volta do Messias, a parousia, a palavra parousia do grego quer dizer advento, chegada, aparecimento, surgimento. O surgimento do Messias para estabelecimento do reino eterno vai ser precedido por catástrofes mundiais, como aconteceu nos dias de Noé e como aconteceu nos dias de Ló. E ele fala, e a situação é tão sutil que muitos não vão perceber. Muitos não irão perceber. E ele vai dizer assim, casavam-se, olha lá o que está escrito, ó, como também da mesma maneira nos dias de Ló. Comiam, perceba que tem uma diferença ali, tá? Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Põe 29. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Por que ele fala dias de Noé e dias de Ló? A diferença entre os dias de Noé e dias de Ló que aparece no texto é o seguinte. Nos dias de Noé ele fala assim, ó, casavam-se e davam-se em casamento. Lê depois aí. Versículos 26, 27. Nos dias de Ló, não casavam-se e não se davam em casamento. O que imperava nos dias de Ló? Prostituição, mais o quê? Homossexualidade, homossexualismo. Uma vida... Oi? Lesbianismo, que é o homossexualismo de modo geral. Uma libertinagem. Então ele fala assim como nos dias de Noé, as pessoas compravam, vendiam, negociavam, faziam, acontecia. E nos dias de Ló, e nos dias de Noé também, casavam, davam esse casamento. Nos dias de Ló, andavam para um lado para o outro, compravam, vendiam, faziam, acontecia. Estava vivendo normalmente.
Os avisos estavam sendo dados, a natureza já mostrava isso, tudo apontava para a chegada de um juízo e ninguém se preparou. Chamavam Noé de louco, não respeitavam a figura de Ló, até que veio o dilúvio. Presta atenção nessa parte que é importante, daqui a pouco vai fazer sentido. Até que veio as águas do dilúvio e levou a todos. Essa expressão levou a todos, ela está muito clara. Por exemplo, em Mateus, capítulo 24, 39. Põe para mim, por gentileza, Mateus 24, 39. Olha o que diz lá. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Levou a todos quem? Quem que as águas do dilúvio levou? É participativo, pode falar, gente. Quem não foi levado pelas águas? A família de Noé. Quem foi salvo na história? Quem foi salvo? A Laurinha. Quem foi salvo na história? Oi? Só quem estava dentro da arca. Que estava protegido pela arca não foi levado. Presta atenção nessa informação. Ela é muito importante. Vamos seguir a leitura aqui. A volta de Jesus, ela será como um relâmpago. De acordo com o que está escrito lá no versículo 24 desse capítulo 17 que a gente leu, vai dizer aqui que, versículo 24 fala assim, porque assim como um relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será o dia do Filho do Homem. Então a parousia, e de acordo com o que está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, todo olho verá. Jesus não vai vir de forma secreta. Jesus vai vir de forma visível. Todo olho verá. Assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente. Apocalipse 1:7 fala assim, até aqueles que o traspassaram, até aqueles soldados, todos, quando fala todo olho verá, significa toda pessoa que já passou, que está passando e que passará pela terra até naquele dia, todos verão. Todos verão essa glória acontecendo, porque será a glória do Pai, do Filho, dos anjos, do Espírito Santo, será a glória de Deus. Será o reino de Deus sendo estabelecido efetivamente. É o maior evento que está para acontecer. Entende? Eu não sei se você espera por esse momento. Eu não sei se você aguarda esse momento. Eu não sei se você espera por Deus ou por Jesus somente nessa vida. Não sei se você espera. Mas a Bíblia deixa claro que a gente precisa esperar um pouco mais. O que a gente precisa esperar de Deus ainda está por vir. Jesus veio, anunciou a mensagem, estabeleceu o reino de Deus na nossa vida, no nosso coração. Não é isso que a gente entendeu até agora. E finalmente aqueles que creram estará com ele na eternidade. Lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, me parece, ou 1 Tessalonicenses capítulo 4, fala que nós seremos elevados. Encontraremos com o Senhor nos ares. Esse é o maior evento que a gente tem que aguardar. Então ela será vista por todo mundo, né? Muitos, porém, não creem, como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. Mas nós que somos a igreja de Jesus, precisamos ficar atentos aos acontecimentos. O mundo está em colapso, não sei se você está percebendo isso. O pessoal fala assim, não pode falar que a guerra de Israel e Hamas é sinal da volta de Jesus. Olha só, porque Israel está sempre em guerra, aquele povo está sempre guerreando. Há muitas outras evidências que apontam para isso, tudo em conjunto. As mudanças climáticas que estão acontecendo no mundo. Estava nevando, chovendo granizo no deserto recentemente. Você viu isso? Procura na internet. Essa semana estava chovendo granizo no deserto. Esses calorões que tem dado na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, terremotos, em lugares que nunca tiveram terremotos. A Bíblia diz que as potências do céu seriam abaladas, movimentos cósmicos aconteceriam de tal maneira que ficaria muito claro que uma coisa muito grande está para acontecer. E nós, irmãos, como povo de Deus, não podemos ficar apercebidos disso e não pensar como os outros pensam. Isso é sempre assim mesmo. Isso para a gente é sinal. Essas coisas que acontecem são sinais.
que aconteceu? A gente vai falar daqui a pouco sobre a mulher de Ló, porque é o tema da mensagem. Lembremos da mulher de Ló. Eu tenho que fazer essa introdução antes para a gente chegar lá. O que aconteceu com a mulher de Ló? Parecia que os sinais estavam acontecendo. Os anjos foram na casa dela. Foram anjos na casa dela. E nem o sinal de um anjo tirando ela de lá não comoveu o coração dela. E muitas vezes a igreja está adormecida. As coisas estão acontecendo, né? A injustiça está imperando. Vários anticristos têm se levantado, dizendo que são de fato anticristos. Dentro e fora da igreja se levantam falando em nome do diabo, contra o evangelho, contra os cristãos. Esse surgimento exacerbado de pessoas contra o evangelho também é um sinal. Estão tentando matar Deus. O filósofo Kant é o filósofo que fala sobre a morte de Deus, né? Estão tentando matar Deus do coração das pessoas, das próximas gerações. No lugar de Deus, estão colocando fábulas, fantasias, pensamentos, outros, e deuses fabricados pela própria mente humana. Você não precisa de um Deus que moralize a sua vida. Você pode ter um Deus que te aceita do jeito que você é. Não é isso que tem sido pregado hoje? E não é isso que Paulo falou? Nos últimos dias virão pessoas que terão comichão nos ouvidos e que vão correr atrás de pregadores que falam aquilo que eles querem ouvir. Não coisas que falam que você precisa trocar de vida, mudar de vida, deixar Jesus te transformar, deixar que o reino de Deus se estabeleça dentro da sua vida. As pessoas não querem saber desse discurso. Quem prega isso está pregando para poucas pessoas. Agora, quem prega de um Deus hedonista, que fala sobre a busca do prazer a qualquer custo, não, Deus quer seu coração. Era essa a mensagem que era pregada nos dias de João. Os docetistas da época do João, o pessoal que acreditava na salvação pelo conhecimento, eles acreditavam nisso, a carne para nada aproveita. O que se salva é a alma. Então eles tinham comportamentos que são reprovados, inclusive na igreja de Éfeso, lá no Apocalipse fala sobre isso, e também João, que foi pastor em Éfeso, ele fala sobre isso. Eles pregavam que os gnósticos. João vai falar sobre isso, que as pessoas elas acreditavam que Deus estava interessado no coração delas. Com a vida física, eles podiam fazer o que quisessem. Não é isso que a gente tem visto hoje? É isso que a gente tem visto hoje. As pessoas não querem. Se você começar a pregar uma mensagem dessa, por exemplo, o sujeito escuta e vai para outra igreja que prega diferente. Que vai falar que ele é o vencedor, que é isso mesmo, que Deus te ama, que você pode ter o carro zero da vida, que é isso que Deus quer te dar, e nada de céu, não prega inferno, não prega conversão. Porque se falar de céu, inferno e conversão, todo mundo sai da igreja. Poucos ficam. Sabe quem fica? Quem o reino de Deus está estabelecido dentro de si. Quem anseia pelo reino. Se Deus quiser me dar qualquer coisa nessa vida, me dar saúde, dinheiro, fama, não sei o quê, se Ele quiser, Ele pode. Mas isso não é o mais importante para mim. O que me interessa é eu ter o reino. Esse é o coração do servo. Esse é o coração daqueles que querem de fato o reino de Deus. Mas aqueles que querem um Deus segundo a sua imagem e semelhança, eles topam qualquer negócio, desde que a mensagem não confronte o jeito de pensar deles. Isso é sinal. Apostasia é um sinal da volta de Jesus. E sabe o que é apostasia? Crer diferente. Apostasia não é abandonar a fé. Apostasia é modificar a fé de acordo com o meu interesse. Isso que é apostasia. O significado, o sentido da palavra apostasia é esse. Não é isso que a gente tem visto? Lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos adiantando aqui, que eu estou só na introdução. Você vai sair daqui meio-dia hoje, mas você vai sair daqui pensando assim, o reino de Deus está dentro de mim. Eu não abro mão dele de jeito nenhum. Você sai daqui meio-dia com fome, você não vai sair com fome não, porque você fez um lanchinho lá atrás. Eu sei que você fugiu aqui e foi fazer um lanchinho lá. Mas você vai sair daqui pensando, não, eu quero é o reino de Deus. Nada mais me interessa. Só isso que me interessa, o reino. Se for a última mensagem que eu vou pregar nessa igreja, que saia isso dentro do seu coração. Você pode esquecer tudo que já foi pregado até agora. Essa é a mensagem mais importante. Porque ela fala sobre a nossa maior necessidade, o reino de Deus, estar no reino de Deus. Essa fala a coisa mais importante para a nossa vida. Jesus, para exemplificar a parousia, a linguagem dele é toda relacionada a um casamento judaico. Ele faz um paralelo com como que era o casamento judaico. No casamento judaico, o menino, como eu disse, podia ser emancipado a partir de 13 anos de idade. Depois que ele fosse emancipado, caso acontecesse isso,
ele podia ser dado em casamento. Por isso que está escrito, casavam-se e davam-se em casamento. Homens que tinham autonomia, casavam-se. Homens que não tinham autonomia, era dado em casamento. Então, casou-se com a esposa. Ele deveria ficar entre 1 a 2 anos distante dela, e nesse período ele ia preparar a casa onde eles iam morar. Então ele preparava a casa para onde eles iam morar. Tipo assim, casamos hoje. Casamos dia 2 de dezembro. Essa notícia é boa. Agora eu vou te dar uma notícia ruim. 2 de dezembro de 2023. Em 2 de dezembro de 2026, aí ficou ruim. É que vão se juntar. Então já estava assim, bom, fizemos o casamento hoje, daqui a 1 ano e meio, eu sou ruim de matemática, daqui a 1 ano e meio não sei calcular não, mas daqui, vamos supor, colocar aí, em outubro de 2025, a gente vai se juntar. Então se sabia que o casamento efetivamente ia acontecer em outubro de 2025, mas já são desposados. Já tem o compromisso do casamento os dois. Quando de outubro? Primeira semana de outubro a gente se casa. Na primeira semana de outubro de 2025, começava a festa do casamento. Começava a festa. Em dado momento, e a festa durava 1 semana ou 10 dias. Em dado momento que a festa estava acontecendo, a festa de núpcias estava acontecendo, em algum desses dias o noivo aparecia. E aí você tinha um cortejo de pessoas, de virgens. Lembra das 10 virgens? Elas faziam um corredor com as lamparinas acesas, assim, para o noivo passar no meio. E tinha o arauto, que era alguém que vinha gritando, eis o noivo, eis o noivo. Tipo assim, o casamento foi feito em 2023, em 2025 eles vão se juntar em casamento, e agora o arauto, na semana que foi preparado para que acontecesse a festa do casamento, o noivo chegou numa terça-feira, por exemplo. Ele ia chegar, tomar a sua esposa e levar para casa que ele tinha preparado. Percebe a semelhança disso com o que Jesus falou? Vou vos preparar lugar. Percebe a semelhança? Vou voltar para vocês. Percebe que Jesus chama a igreja de noiva? E ele chama de noivo? Então ele usa essa figura do casamento judaico para exemplificar para a igreja como que será o encontro entre Jesus e a noiva. Bonito, né? Bonito. Todo um ritual, aquele negócio todo, era uma coisa bem legal. Quando ele ia retornar? Não se sabe. A única coisa que se sabia é que o principal sinal era a festa. Vai ser na primeira semana de outubro. E vai chegar aí. Pode ser no primeiro dia, pode ser no 4º dia, pode ser no 7º dia, mas ele vai chegar. A noiva, como diz Pedro, né, está ataviada, né, está enfeitada, ornada, já com a presença do Espírito Santo, aguardando a chegada do noivo. E os anjos, tudo que está acontecendo já está anunciando, eis o noivo, eis o noivo. E a noiva não podia ficar desapercebida. Se nem as virgens da lâmpada podiam ficar desapercebidas, imagina a noiva. As meninas das lanterninhas lá, do texto bíblico, elas tinham que ter até uma reserva de azeite. Elas não sabiam se ia ser no primeiro dia ou no 10º, tinha que ter uma reserva de azeite. Se o noivo chegar, ele não pode entrar no escuro. Ele tem que chegar com um trilho de luz feito pelas amigas da noiva, pelas damas. Então, num dado momento ele chegava e tomava a sua esposa. Jesus usa essas imagens dos 2 grandes eventos, né, do dilúvio e da saída de Ló, para exemplificar então a sua chegada. Quem foi levado no período do dilúvio foram aqueles que não creram. Quem foi consumido no período de Ló foram aqueles que não creram. Então, quando adiante no texto, agora faz sentido o que eu falei para você guardar, não sei se você guardou. Quando ele fala adiante assim, 2 estarão no campo, um será levado, o outro tomado. 2 estarão na cama, um será levado, o outro tomado. Ele não está falando de arrebatamento secreto. Ele não está falando que uma pessoa vai dizer, não tem aquele filme Deixados para Trás, que a pessoa some, fica só a roupinha dela, o avião está batendo, o carro está batendo, o avião está caindo, porque o piloto era crente, desapareceu. Isso não é bíblico. Isso surgiu em 1880, alguma coisa aí, com uma pessoa fez a leitura e falou que era assim. E Jesus está falando, é exatamente como nos dias de Ló, é exatamente como nos dias de Noé, será levado. Quem vai ser levado? Quem não creu. E a parábola do joio e do trigo fala exatamente a mesma coisa.
na parábola do joio e do trigo, quando ele fala assim, naqueles dias, então os anjos virão farão uma colheita de quê? Primeiro. O que vai colher primeiro? Vocês estão lendo Bíblia, gente? Parábola do joio e do trigo. Enviará os anjos, então, para fazer a colheita. Trigo? Quem acha que é o trigo? Põe para mim, por gentileza, para refrescar nossa memória, Mateus capítulo 3, versículo 30. Escola dominical continuada. Mateus 13, 30. Presta atenção no texto. Presta atenção em mim não, presta atenção no texto. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Quando a grande tribulação chegar, o ímpio está sendo recolhido, está queimando, está sofrendo. Isso não quer dizer que a igreja não vai passar pela grande tribulação, mas vai passar. Está escrito em Apocalipse, te guardarei no dia da grande tribulação. Vai passar. O povo de Deus nunca foi isento do sofrimento, sempre Deus esteve com o povo, e não vai ser diferente. Acontece que o joio vai sofrer as consequências. Lembra no Egito, quando teve as pragas do Egito? O Egito sofreu as pragas, o povo de Deus estava lá dentro. Sofreu? Não, foi protegido. É a mesma coisa. Então, olha lá, está bem claro. O joio será colhido. Aqui, ó, as águas levaram os incrédulos. Foi isso? Aconteceu? No texto que a gente leu? O joio será colhido, colocado num lugar para queimar. E o trigo guardado com cuidado. Guarda com cuidado no celeiro, para mim, o trigo. Percebe? Tudo indicando o que vai acontecer. Tudo indicando. É porque até aquela música que a gente canta, não estou proibindo cantar não, mas é porque a gente tem que fazer uma leitura, né? A igreja será arrebatada num piscar de olhos, não é isso que a gente canta? Teologicamente você está equivocado, não tem essa leitura, está equivocada. O que acontecerá num piscar de olhos é a transformação dos nossos corpos, Paulo fala. A igreja vai ser arrebatada num piscar de olhos, entre aspas, no momento final. Depois que o juízo de Deus chegar ao mundo e os incrédulos realmente não se converterem e vão se perder, a igreja vai ser retirada depois. Entende? É isso. Agora vamos falar da mulher de Ló? É para isso que a gente veio aqui, né? Eu só queria dar essa introdução porque o texto não tem jeito de passar por esse texto sem falar sobre essas coisas importantíssimas para a vida cristã. Vamos lá então, já vou terminar falando 5 pontos sobre a mulher de Ló que é importante para a gente. Jesus falou aqui nesse versículo 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Primeiro ele fala que algumas catástrofes vão acontecendo, que vai descer o fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, que as águas do dilúvio levou o povo e não sei o que. Ele fala assim, ó, não desça para pegar nada dentro de casa, não volte ao campo, sempre falando sobre descer, voltar. Lembrai-vos da mulher de Ló. Aí ele dá uma pausa e fala, lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló, ela não só olhou para trás, não, ela sentiu o desejo de voltar. Desejo de voltar. Talvez ela tenha ensaiado alguns passos de volta a Sodoma, ela construiu a vida dela lá. Alguns curiosos vão dizer que talvez ela tivesse parentes ali naquela cidade. Ela estava vendo a cidade dela, natal, o povo, conhecidos dela, sofrendo, e de repente ela sentiu o desejo, Deus, se eu voltar, Deus não vai permitir que nada aconteça comigo, não. E aconteceu. Choveu fogo e enxofre, próximo às águas do Mar Morto, onde tinha muita tempestade de vento, e o Mar Morto é muito cheio de sal, né? E isso fez dela uma estátua de sal. Ficou aquele bloco flamejante de enxofre, fogo e tal, e depois sendo formada uma estátua, um monturo de sal em cima dela. Porque ela tomou a decisão errada. Vamos pensar aqui. Ela saiu daquele mundo, mas ela não deixou que aquele mundo saísse de dentro dela. A mulher de Ló saiu daquele mundo, que ela sabia que era perdido, mas não deixou aquele mundo sair de dentro dela. O que isso tem a ver com tudo que nós falamos agora? O mundo está perdido, mas nós não precisamos ficar perdidos juntamente com ele.
O seu amigo pode ser uma pessoa que defende os princípios, os pensamentos de uma nova ordem mundial, que ele pensa que é assim mesmo, Deus me aceita do jeito que eu sou, que afinal de contas, eu sou o JA, que Deus vai me aceitar, que não sei o que, Deus me ama do jeito que eu sou. Ele pode pensar isso. Mas você não precisa deixar isso contaminar o seu coração, porque você conhece o reino de Deus, você conhece a palavra de Deus. E eu e você precisamos ficar vigilantes para que esse pensamento também não chegue na gente, a gente começar a achar que Deus vai aceitar de qualquer jeito. Então eu fui tirado desse mundo, eu estou nesse mundo, como Jesus falou no capítulo 7 de João. Eu estou nesse mundo, mas eu não sou dele. Eu fui retirado desse mundo para não voltar nele. Eu fui retirado desse mundo e preciso permitir que o Espírito Santo retire o resto do mundo de dentro de mim. Entende? Preciso permitir que isso aconteça. Outra coisa, ela não se contentou em olhar para frente. Para ela, olhar para frente era muito pouco, ela tinha que olhar para trás. Andar para frente para ela era muito pouco, ela tinha que andar também para trás. E muitas vezes a gente faz assim, né? A gente dá uns 4 ou 5 passos para frente, mas dá uns 3 para trás, e dá mais alguns para frente. Na cabeça dela, parece que o que Deus falou não era o suficiente. O que Deus, olha, se você saírem daqui, se você e sua família saírem daqui e forem para lá, vai dar tudo certo. Ló, vai embora, escapa para lá, Ló. Mas ela falou, não tem, só isso não é suficiente, não, tem que dar uma voltinha para trás. A gente tem que, a vida cristã, eu sempre digo, né, para frente e para o alto. Muitas vezes a nossa vida fica paralisada porque a gente fica parado olhando para trás. Né? Às vezes Deus está te mostrando coisas que você pode realizar para Ele daqui para frente, mas você fica só pensando, mas naquele tempo, né, gente? Puxa, gente. Você fica parado olhando para trás. E o que tem feito para frente fica parado. Faz o que está diante de você. O que está para trás você não tem como resolver, não. Entende? Eu aprendi isso com a mulher de Ló, né? Contentar a olhar para frente. Deus está me dando essa oportunidade de trabalhar na obra dele. Mas eu queria fazer o que eu fazia em 95. Talvez em 95, quando você fazia o que fazia, era aquela chamada que Deus tinha para a sua vida. Agora Ele tem outra. Agora Ele tem outra chamada para você. Avance na direção da outra. O mundo mudou, as coisas mudaram. E algumas coisas tem que... Deus vai mexer nas peças de acordo com aquilo que interessa ao reino. Entende? Ou Ele não é Deus? A gente quer ajudar Ele. Não, eu só vou servir a Deus se for daquele jeito. Por exemplo, pessoas que cantam. Vou usar só como exemplo, né? Pessoas que cantam, que pregam, que dão aula. Pessoas que utilizam da voz. A voz envelhece. A voz envelhece. Se você, por exemplo, é um tenor, né, Marcão? Aquelas notinhas agudinhas lá em cima, ou se você é um soprano, aquela vozinha lá em cima, você fazia isso muito bem 10 anos atrás. Agora é difícil, você tem que abaixar o tom da música, porque senão não dá para chegar naquela altura, não. Vai ficar esganiçado, tá com a hora rachada. Você não consegue mais a precisão para chegar lá. Né, Marcílio? Marcílio até desistiu do tenor. Não dá para você atingir, porque a nossa voz envelhece. Eu estou com 48, eu comecei a cantar em coral com 19. Então era uma beleza. Primeiro tenor, vitória, primeiro tenor. Pode mandar as notinhas fininhas que eu chego lá em cima. Com 19, chega. Com 48, chega não. 48, você tem que reduzir a marcha. Me põe no baixo. Põe no baixo. Então, tem coisas que você fazia muito bem. Eu subia morro. Não, na minha época eu subia morro, evangelizava, eu fazia, acontecia. Essa época passou. Entende? Agora, de repente, você foi chamado para uma outra missão. Uma missão mais... que não vai exigir tanta energia. Você está no reino de Deus do mesmo jeito. Do mesmíssimo jeito. Está fazendo a obra de Deus do mesmo jeito. Só que agora você não está na linha de frente. Você está aqui, mas você está também no reino. Entende? A gente tem que ter essa percepção. Então, para frente que vai, né? Ela não entendeu que a nossa vida muda quando a nossa mente muda. A gente quer mudar a vida, mas não muda a mente. Romanos 12 fala, transformai-vos. É transformar a igreja, mas transformar também aqui. Eu tenho que me mudar. Eu compreendi o Evangelho. Então eu tenho que permitir que ele se torne carne. A minha vida só muda se eu mudar a minha mente.
Se eu não mudar minha mente, minha percepção da vida, minha compreensão do mundo, nada vai mudar. Não adianta eu ficar só pensando assim, poxa, eu podia ser um servo melhor, né? Poxa, eu preciso ser um servo melhor. Não, põe no papel, como é que eu posso melhorar? Anota no papel e começa a cumprir o que está ali. Poxa, eu podia começar uma dieta, né? Quem aqui já pensou em fazer dieta? Todo mundo, né? Não, tem uns magrinhos aí que não pensou em fazer dieta, não, pelo amor de Deus. Quem já pensou em fazer dieta, gente? Sabe quando que ela vai funcionar? Quando a gente levar a sério. Não, eu queria até fazer dieta. Não, queria até fazer dieta. Mas teve a despedida da Vitória. E eu, pé na jaca. Ah, eu queria até fazer dieta, mas teve o aniversário do fulano, vai ter aniversário da Renata. Ah, então enfiei o pé na jaca. Você queria fazer. Falta força de vontade, falta mudar a mente. Quando eu mudar a mente, o resto muda. Eu acho macho mesmo o cara que chega numa festa e a bandeja de salgado, eu tenho uma fraqueza com salgado. Você pode passar 500 pedaços de bolo perto de mim, mas o salgado me derruba. O sujeito tem uma força de vontade, passa aquela bandeja de salgado, na outra mão, que refrigerante geladinho, aquela coca geladinha, com gelo e limão, e o sujeito fala assim, não, obrigado, estou de dieta. Dá uma inveja dessa pessoa. Dá uma inveja. Mas o que acontece? A mente está sendo transformada. E essa mente mudada vai mudar o corpo dele. Essa mente mudada muda a vida da pessoa. Entende? Tem que ter preço para pagar. O preço da sua salvação, mulher de Ló, é fugir. Mas a mente dela não mudou. Se perdeu. Se perdeu. Então, é isso. Ela não creu que era seguro o local da promessa. Ela não acreditou que era seguro o local da promessa. Será que a gente acredita que o que Jesus falou é seguro? É verdadeiro? Vai se cumprir? Será que tudo que eu falei aqui, eu falei não, né? Eu expus. Está escrito. Será que tudo que foi falado aqui sobre a volta de Jesus, sobre o reino estabelecido de Deus, sobre o reino de Deus dentro da gente, o reino para onde nós iremos nos encontrar com Ele, nem sabemos onde é, como que é, ou se pode falar onde é, a gente não sabe nada disso. Ainda que a gente não saiba, será que a gente acredita nisso mesmo? Ou será que a gente está achando, não, isso aí... O apóstolo Pedro fala assim, olha, alguns estão zombando da nossa cara aí, falando assim, já tem muito tempo que se fala do reino, o reino nunca aparece. E na época de Pedro, tipo 60, 70 anos depois, já se falava isso. Agora imagina 2000 anos depois. O pessoal está criando novos tipos de evangelho, novas formas de ser igreja, porque eles pensam que a forma antiga foi um mau entendimento. Foi um mal entendido. Leram diferente, leram errado. Era isso não. A igreja tem que fazer uns negócios diferentes. E muda o evangelho todinho. Muda o comportamento cristão todinho. E fica um monte de gente falando um montão de coisas que não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com Deus. Um outro Deus. Ou será que a gente pensa assim, não, o que ele falou, está falado. Tem 2000 anos, mas está falado. Não vi Jesus, por isso que ele falou, nesse texto aqui ele fala assim, bem-aventurado aqueles que, muitos vão querer ver o Filho do Homem e não vão ver. Ele está falando para os fariseus, que falam, onde que está o seu reino? Aí ele fala assim, muitos gostariam de estar vendo o que vocês estão vendo aqui. Não vão ver. Em outro momento ele fala assim, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Vocês estão aqui perguntando sobre o reino, eu estou falando sobre o reino, eu sou aquele que estabeleço o reino, e vocês não estão acreditando. Cuidado que as águas do dilúvio levou quem não crê. Cuidado que a tribulação leva quem não crê. Entende? Nós não vimos, nós não sentimos nada, não sabemos nada sobre ele. A gente só conhece o testemunho. A gente lê aqui, Pedro falou. Não, se Pedro falou, está certo. Mateus falou. Não, se Mateus falou, está certo. E a partir dali, a gente crê. E aí Jesus fala, bem-aventurados são vocês. Vocês não viram, mas por causa do testemunho de alguns, vocês creram. E se mantém firme, creram. Isso é forte demais. Isso é forte, isso é fé. Só consegue se manter assim quem está com o reino de Deus estabelecido dentro de si. É que consegue fazer essa conexão e saber, não. O que Pedro falou, eu nem sei como é que era a cara do Pedro, você sabe? Tem alguma foto do Pedro aí para você me falar como é que ele era? Diz que o Pedro era calvo. Segunda vez que eu pego no pé do Rui, né? Diz que o Pedro era calvo. Diz que era, não sei se era. Tem gente que fala que talvez Paulo fosse.
A gente não tem nada, né, nada, fisicamente falando, que nos prova que esses homens existiram, a não ser o que está escrito aqui. Só pelo testemunho, pela fala. Mas o que esses homens falaram há 2000 anos atrás, a gente está vendo acontecer hoje. Está tudo acontecendo ao nosso redor, o tempo todo. E está acontecendo até na nossa vida. Pedro vai lá e fala assim, Jesus foi na minha casa, curou minha sogra. Ele deu esse testemunho. Foi lá, chegou, curou a minha sogra. Aí você vai orar pela sua sogra, ela é curada também. Então o que Pedro falou 2000 anos atrás, tem razão. Funciona mesmo. Não foi invenção, não. Realmente eu falei em nome de Jesus, orei pelo fulano em nome de Jesus, igual Pedro fez, e a pessoa foi curada. Então essa conexão vai nos mantendo como irmãos. Né? Parece que tanto que a gente fala de Pedro, Paulo, tanto essa galera aí, parece que a gente já viu esse pessoal, né? Parece que são pessoas do nosso dia a dia. Ei, Pedro. A gente até pensa que é. Então, será que a gente crê que o que ele falou é seguro? Parece que essa mulher não cria, né? Vai para o monte e vão ser salvos. Ela pensou, não. O Ló mesmo ficou na dúvida quando ele falou assim, Ló, foge para aquele monte lá em cima. O Ló falou, não, senhor, muito longe. Tem uma cidadezinha ali, o fogo chega lá mesmo? Acho que o fogo não chega lá, não. Zoar, né, o nome da cidade. Aí o anjo já estava meio bravo com o Ló, né? Que ele teve que arrastar pela mão, porque o Ló era fleumático. Ele era fleumático, ele estava dentro de casa assim, ô Ló, vai cair um fogo aí. Acho que Deus vai proteger minha casa, acho que vai dar tudo certo. Não vai dar certo não, Ló, vai queimar tudo. Não, acho que... Ou era fleumático ou era mineiro. Não, mas tá tranquilo. Deixa acontecer. A Bíblia diz que o anjo agarrou o Ló pela mão, só arrastando o Ló. Você não sai daqui, Ló? Você não sabe o que está acontecendo. Então, o juízo de Deus está vindo aqui, rapaz. Foge para aquele monte lá. Não, para lá não. Que a cidadezinha ali do lado não pode, não. Então vai, Ló, mas se o fogo chegar lá, o problema é seu. Hein? Ele fugiu para lá. E nem isso mudou a cabeça da mulher dele. Ela falou, não, nem para essa cidadezinha eu não vou não. Vou ficar por aqui mesmo. Vamos embora, mulher. Não, vou ficar por aqui mesmo. Virou uma estátua de sal. Não creio que era seguro o local que Deus tinha falado. E o último ponto, para você falar assim... Não entendeu que o livramento ou a salvação é individual. Ela não entendeu isso. Talvez ela pense assim, eu sou esposa do Ló. O Ló conversa com o anjo. O Ló, sobrinho de Abraão. É negativo. Salvação individual. A Bíblia não diz que as noras de Noé entraram na arca. Nem os genros de Ló. Entende? É individual. Salvação individual. Ela talvez não pense, talvez você pense assim, sou filho do pastor fulano. Não, eu sou primo do pastor, eu sou primo do Hernandes Dias Lopes. Você acha que não, Deus vai olhar assim, não, os primos do Hernandes não posso tocar. Até o Hernandes dança, se vacilar, dança. Deus não tem filho preferido, a não ser Jesus. Entende? Ezequiel 18 fala, a alma que pecar, essa morrerá. Entende? Então lembrai-vos da mulher de Ló. Cada um de nós precisa se lembrar da mulher de Ló. Jesus falou, presta atenção na mulher de Ló. O que aconteceu com ela é uma mensagem. Não é um fato só, é uma mensagem. Uma mensagem. Retroceder é morte. Parar é morte. Não crer é morte. Não mudar o comportamento baseado naquilo que entendeu é morte. Então, lembre da mulher de Ló. O reino está vindo, o juízo está acontecendo. Esse mundo está sob juízo de Deus. Nesse momento, este mundo está sob juízo de Deus. Pode ser que agora o céu se rasgue e Jesus apareça. Nesse exato momento. Pode ser que isso aconteça daqui a 20 anos. Vou falar que Jesus volta, vai rasgar no dia 4. Aí a Vitória já casou. Se voltar antes, Senhor, na minha vez de casar. Então pode ser que o reino de Deus se manifeste agora, nesse momento, pode ser que se manifeste daqui a 50 anos. O que acontece é que os anjos estão dizendo, eis o noivo, e tudo está dando sinal da vinda dele. Eu e você precisamos permitir que a nossa mente seja diferente da mente da mulher de Ló, né?
Os dias são maus, os sinais estão aí cada dia mais claros, e nós precisamos estar vigilantes para que esse dia não nos pegue de surpresa. Amém? Vamos orar. Senhor, que a Tua palavra entre nos nossos corações e nos encha de temor, de reverência, de cuidado, de zelo, e saber, ó Deus, que a nossa caminhada com o Senhor é muito mais do que uma caminhada, mas realmente é um encontro que nós aguardamos. Somos a noiva do Senhor e aguardamos ansiosamente pela sua vinda. Temos visto nesse mundo situações climáticas, cósmicas, situações complicadas acontecendo. Temos visto entre os homens o ódio, a angústia. Temos visto entre os homens muita coisa acontecendo, Deus, que conspiram contra o Teu Evangelho, apostasia e muito mais. Tudo isso, ó Deus, são as trombetas sendo tocadas, anunciando que o Senhor está chegando. Muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra é real e ela se cumpre. Nos ajuda, Deus, a cada dia estarmos vigilantes para não sermos pegos de surpresa naquele dia. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos dê uma tarde abençoada na presença do Senhor. Se você ainda não se cadastrou como membro da igreja, faça isso no QR Code ali. E lembrando que dia 2, sábado que vem, a gente tem um compromisso muito importante, que é o casamento da Vitória com Estrela.